Mas o que a gente está vendo é uma interferência completamente sem sentido, ou uma interferência sem sentido que interfere completamente na autonomia do árbitro, ou uma não interferência que indica que ele não serve para nada, né? Vendo lances de pênalti, de violência, de agressão, que o VAR não chama, e o VAR chamando para lances, assim, ou que não foram, ou que você precisa voltar a câmera lenta na velocidade menor possível, ou que é uma unha, né, um fio de cabelo de impedimento, coisas que para mim eliminam, né, não são o propósito do VAR, né, especialmente. Mas quando a gente começa a ver essa quantidade de erro que a gente está vendo, eu me questiono, para que existe o VAR? Se a gente continua tendo erro, a gente só tem um erro que é mais caro e mais frustrante. A sensação que eu tenho com o VAR é essa, é que assim, é o progresso que deu muito errado. Deu muito errado. Eu queria só falar do comentário do André Baldrai aqui, porque eu concordo com ele, assim, gênero, número e grau. Assim. Se o dia o Fluminense virar SAF, vai ser um dia muito triste na minha vida. Mas, assim, de uma tristeza profunda na minha vida. E tudo está sendo feito para que o Fluminense vire SAF. E ele falou, eu não torço para uma empresa, eu torço por um time. Perfeito, perfeito. Eu também não torço para uma empresa, eu me recuso a torcer para uma empresa. Bom, isso dito, assim, o VAR, ele mostrou um tipo de coerência que eu não sabia que eu tinha. Porque eu detesto e amaldiçoo o VAR desde o dia 1. Desde quando eles falaram assim, o VAR vai entrar, que eu dou, assim, cambalhotas de ódio com o VAR. Só que eu dava essas cambalhotas meio sozinha. E agora tem mais gente chegando para dar essas cambalhotas comigo. O VAR, ele é uma maldição no futebol. E ele faz parte dessa mesma ideia neoliberal. Porque, primeiro, ele é uma maneira de você criar a ilusão de que não há mais erro. E quando você cria essa ilusão, e existe o erro, porque ninguém vai tirar o erro da dimensão do futebol, porque o erro é da dimensão humana, a frustração, a raiva, a revolta aumentam. Então, o VAR trabalha para aumentar a nossa revolta. Primeiro, isso é uma coisa. A outra coisa, o VAR trabalha para fragmentar o jogo, em nome da publicidade. Então, o VAR tem uma atuação muito, muito concreta nessa paralisação. Eu começo a achar que ele demora, não é por acaso. O jogo precisa parar para que haja mais publicidade. E uma vez, isso me entrou na cabeça quando eu entrei num debate, eu morava nos Estados Unidos e eu estava debatendo com um estadunidense por que o futebol não pegava lá. E ele falou, Mili, não vai pegar, porque vocês têm 2 tempos de 45. E aqui só funciona se for quebrado, porque precisa da publicidade, precisa entrar. E estão dando um jeito de fragmentar esse jogo, de tirar da dimensão do intuitivo para colocar nessa dimensão do concreto. E outra coisa, você olhar um lance de diferentes ângulos e em diferentes velocidades, você vai enxergar qualquer coisa, você vai enxergar o que você quiser ver, você vai estar movido pela sua crença de ver. Então, Alicia e eu, num Corinthians e Palmeiras, a gente pode ver coisas muito diferentes numa mesma imagem, porque tem dentro da gente uma predisposição inconsciente para que a gente veja aquilo. Então, o futebol comporta a dimensão do erro, e a gente tem que aprender a viver com ela. Só que é melhor que o juiz erre por intuição do que o jogo pare por 3 minutos, assim, coloquem lá um carro, uma bebida, um isotônico, enquanto a gente está esperando aquilo acontecer, e aí a gente tem uma solução que não é aquela que a gente está vendo. Então, não sei, eu acho horroroso o VAR. Nossa, eu não tinha pensado por esse lado da fragmentação do jogo, e vamos lembrar que no último Mundial de Clubes, aquela parada técnica para beber água, né, aquele cooling break, era patrocinado, né? Então é assim, emergência climática, um oferecimento de, né,
no caso, Powerade. Então, assim, seja lá o que for, a gente precisa parar porque tá 45 graus, então, ou porque tem uma tempestade, uma coisa qualquer, então vamos vender isso como um ativo, né, de patrocínio. Olha que coisa maravilhosa. E para mim, eu vou acrescentar um elemento que eu tenho sentido cada vez mais presente na questão do VAR, que é o ego. É o amiguinho que está na cabine querendo aparecer mais do que o amiguinho que está dentro de campo ou justificar a sua posição. Porque vamos falar do gol do Cruzeiro, né? Com aquela falta no Zé Rafael. Na velocidade normal, não tem falta no Zé Rafael. Exato. Na câmera lenta, você consegue enxergar uma falta no Zé Rafael. O lance do pênalti para o Palmeiras no jogo contra o Ceará. Essa coisa maldita da bola na mão, né? Que um acha que está aumentando, né, o corpo, posição antinatural, enfim. Tem gente que acha, tem gente que não. Você colocar em câmera lenta vai sempre parecer antinatural, né? O impedimento, se você colocar, né, você vai achar uma linha, você vai achar um frame e você vai achar uma linha que te dê o impedimento ou o não impedimento. Mas me parece uma necessidade de dizer assim, eu estou aqui, viu? Eu estou olhando, eu sirvo para alguma coisa. E aí, dificilmente, quando o VAR chama, o cara vai lá e vai manter a decisão dele de campo. É muito difícil, a gente vê cada vez menos, porque o VAR não chamou para dizer, olha, vem aqui ver como você está certo. Né? Vem aqui para então ver você tem errado. Exatamente, então estamos aqui, né, numa conferência em, né, vários árbitros, olhando várias imagens na televisão, dizendo para você que olhou este lance sozinho com seus próprios olhos, que você está errado. Exato. É muito difícil o cara bancar essa decisão. Sim. Então, o VAR intervencionista, ele toma conta do jogo. Toma conta do jogo. Exato. E aí, o que a gente vê em outros lugares, alguém falou aqui da Europa, são decisões mais rápidas e menos intervencionistas, que é assim, o VAR deveria entrar numa situação de agressão, ou assim, o cara vai passar vergonha, porque é um lance muito absurdo que ele não viu. Exato. Então, assim, vai ser chato. Agora, um lance que você precisa passar 5 minutos indo e voltando. Gente, o que é isso? E outra, esse negócio assim, tem que traçar a linha, é gol, acabou. Se tem que traçar a linha, já acabou. Acabou, não, pode parar de traçar a linha, porque se tem que traçar a linha, tem dúvida. E não vai pegar a ponta do cotovelo, a unha comprida, um pezinho. Acabou. Ah, estamos aqui traçando a linha. O juiz tem. Não, então não precisa nem traçar essa linha, gente, é gol. É isso, entendeu? Porque, e outra, os juízes estão preguiçosos. Porque agora eles estão meio assim: o VAR vai, se for, o VAR vai chamar, não vou apitar, não. Não vou dar isso aqui. O VAR vai chamar. Sabe? Então, tem uma dinâmica que mudou com a chegada do VAR. E também acho que talvez exista uma maneira de usar corretamente o VAR. Na Europa, eles parecem fazer isso de uma maneira mais adequada mesmo. Mas a gente imita o que fazem nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, o jogo precisa parar. O jogo precisa ser interrompido. Só faltava assim, o cooling break, o break da emergência climática, ser um oferecimento de alguma petrolífera, sabe? Alguma... eles têm lá, eles tinham o patrocínio lá da Arábia Saudita e tal, podia colocar, né, do pessoal do petróleo. Exato, exatamente. Porque a gente imita tudo que fazem nos Estados Unidos. Então, o DJ do estádio, as luzes, escurece tudo. Agora você não consegue nem mais ouvir a torcida, porque tem um infernal do DJ com a música alta. E você não consegue, virou um boate. Você não consegue conversar, não tem uma manifestação orgânica da torcida. E não é por acaso, gente, é porque não é para ter mesmo. Vai que tem uma manifestação errada lá, sabe? Então não vamos deixar essa galera, vamos doutrinar os corpos, vamos adestrar essa galera, como eles vão torcer. A gente é que vai dizer, daqui a pouco a gente está com um cachecolzinho, mesmo na emergência climática, o Corinthians faz gol, levanta o cachecolzinho. Levanta o cachecol, gente. Aplaude. É isso aqui, que está virando. Felipe, você tá com... Eu mandei para o Felipe, nosso parceiro aqui na produção, um post que eu vi hoje do Red Bull Bragantino, muito nessa linha do que a gente está falando, que é, né, Bragantino orienta torcedores a se levantarem apenas na hora do gol. Eu falei. Né? Então, assim,
falência. Parem o mundo, eu quero descer. Isso. Imagina se um coleguinha for comemorar e respingar a cerveja dele no coleguinha do lado. Acabou, vai ser retirado do estádio. Acabou. Né? Palavras assim de baixo calão não serão mais aceitas. É uma coisa assim, isso aqui para mim é o futuro que eu não quero. Exatamente. E assim, né? Obviamente que eu não defendo violência, não defendo jogar rojão em porta de CT, furar pneu de presidente, né? Não ofender jogador e buscar gente na porta de casa, no meio da rua. Óbvio que não. Mas assim, o futebol precisa ter a vibração, ter a torcida. E isso que você falou do DJ, o Palmeiras fez isso num jogo contra o Corinthians. Sim. A torcida estava se esgoelando para tentar se fazer ouvir por cima do som do DJ. Que porra é esta? Que porra é essa? E era uma música eletrônica, parecia uma rave, uma coisa... É uma distopia. Completamente bizarra. E aí alguém perguntou aqui, Felipe, se quiser pode tirar o post. Alguém estava falando aqui sobre justamente isso, funcionou no vôlei, funciona em alguns esportes, funcionou na Europa, a gente está até falando aqui do impedimento semiautomático, né, já que o VAR vai ficar, pelo menos vamos usar uma tecnologia menos tosca para o impedimento, mas eu acho que são muitos elementos, né, e voltando ao seu raciocínio dessas paradas, vamos lembrar que a cabinezinha do VAR que está na beira do campo é patrocinada. Sim. É patrocinada, tem patrocínio ali, então enquanto o juiz está na cabinezinha olhando o VAR, há marcas aparecendo na televisão. Né? Então também há benefício para isso, e há uma coisa que precisa ficar clara, e acho que nesse sentido o Abel foi bem, amiga, a gente sempre fala daquilo, né? Quem ganha também precisa se manifestar. E ele falou que contra o Corinthians ele reclamou que o VAR, né, era arcaico, e que o Ceará ontem podia dizer a mesma coisa. Sim, acho foi que bem mesmo. Nisso foi muito bem. Eu acho que sim, Alicia. E eu acho que assim, a gente não é bonito ver essas coisas, né? Esses interesses escusos, assim, do porquê que o DJ está ali tocando uma música em volume máximo, que é para a gente não poder se manifestar, ou vaiar, ou fazer uma manifestação política não conveniente, né? Então, é tudo muito triste, assim. Eu tenho esperança, porque eu acho que o futebol é tão grande, tão imenso, que ele se impõe, sabe? Mas tudo está sendo feito para que ele morra. É isso. É isso. Obrigada, Mari deixou uma mensagem aqui dizendo que gosta muito da live, e a Bernadette está sempre aqui com a gente, dizendo que é uma beleza ver a gente, que ela aprende tudo sobre futebol assistindo a gente. Soltou um vice aqui no final, eu já quero saber se é conterrânea de manhã, se é pernambucana. Bernadette, conte aqui para nós, como a minha mãe, toda a família da minha mãe, então já quero saber. E o Eduardo falando aqui, né? O patrocínio master é das bets, já começamos errado, né? Começamos e terminamos errado, né? Todo lugar para onde você olha, a Betis é um absoluto desespero.